vai estar babando, né? Onde é que está você nesse momento no planeta, né? Além do gelo, debaixo d'água, dentro da terra, você está pairando pelas nuvens. Aonde está você, povo de Deus? Né? Onde é que está você? Nós precisamos de você, como a Cleisilda, que virou assinante aqui do canal. Você entra, já dá o like, você entra, já se inscreve, você entra e faz igual a Cleisilda e se torna um mantenedor, uma mantenedora de várias faixas aí, sugeridos pela plataforma, e você vai nos ajudar. Precisamos de 1.000 verdinhos, gente, não chegamos nem a 100, para podermos ficar de pé aqui e aumentar o nível de entrega proporcional ao esforço que fazemos aqui diariamente, inclusive com nossos convidados, como Efraim Gueburá, que é o nosso comentarista intergaláctico, né? Internacional, interterritorial. Todos os Inters estão aqui. É tudo Inter, é tudo Inter. Ele só não é ainda sócio do Banco Inter, mas, Não, tô fora. Oh, mas não. o negócio é assim, ser sócio de banco está ficando complicado. Tá O negócio complicado, amigo. está ficando Complicado. complicado. Ó, tava numa febre aí de abrir banco no Brasil, rapaz. Eu Foi. cheguei a conhecer pessoas que queriam abrir banco, cheguei a quase intermediar a compra de banco, no sentido assim, compra de banco, no sentido de pessoas que queriam, de fora do Brasil, adquirir alguma empresa que tivesse essa capacidade de fazer negócios. Operação financeira, que fariam operações financeiras. Né? Porque o Banco Central dá uma permissão especial. Inclusive, muita coisa que chama de banco aí no Brasil não é banco. Esses quase todo digital bank aí não são bancos, no sentido São da sua empresas de plenitude. factoring, são empresas de factoring que acabam. Não é só factoring, são empresas que têm permissão para fazer intermediação, empréstimo, vários tipos de negócios bancários, mas não são configurados como banco. Inclusive, foi uma das discussões dos bancos aí que estava todo mundo botando bank, quando vai ver é uma empresa. Eu conheço empresa de envio de remessas, que virou bank. Né? Por quê? Gente, Porque tem permissão do Banco Central e eu conheci empresas que queriam comprar essas empresas ou essas permissões. ok. Então, gente, você que quer se proteger, urgência financeira now. Porque pós-carnaval vai ventar geral. Se eu fosse você, eu corria para a urgência financeira. Você manda lá para nós no Zap, no 21 995 31 34 67. Você manda urgência financeira para você se proteger. E se você já acordou para o mundo cripto, quarta-feira agora vai ter encontro da turma de investidores cripto, que, como eu, estamos fazendo acompanhamento com o Efraim, ok? Detalhe importante, gente: o mundo virou de cabeça para baixo, hein? Se eu fosse você, eu corria para a urgência financeira, eu corria para o conceito cripto. E daqui a pouquinho, às 14 horas de Brasília, nós teremos um Gueburá que não vai ficar pedra sobre pedra, ok? Vai ser a minha terceira inserção. Eu estou querendo voltar o bastão o Efraim, mas está Mas tá difícil, bom, gente. tá Tá todo mundo difícil. gostando, doutor Alex. Inclusive Não, tá eu, tô difícil. aprendendo Tá um difícil. monte lá no Gueborá contigo. Olha, não é brincadeira. Deus sabe que eu estou querendo entregar o bastão, ficar na audiência, mas tá vindo Não, você já fez conteúdos bastante isso. absurdos. Agora é minha vez de ficar Absurdo. lá te ouvindo e te deixando se gastar Tá. lá no Absurdo. aprendizado, porque tá muito top. Tá todo mundo Não, gostando muito. não, o negócio é surreal. O que vai vir hoje no Guia Burá, gente, vai parecer lâmina de Presto Barba. A primeira corta, a segunda corta, a terceira, meu Deus! Jesus! É chapa quente. Eu estava comentando por alto com o Efraim, é chapa quente o que vai vir hoje, hein? Você prepara o chá, porque você vai dizer, meu Deus, agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Mas vamos lá, Efraim. Falando em entendimento, né?
parece que algo começou de fato a acontecer, pelo menos no quesito Américas, já que Europa parece, por hora, que o início, por conta do inverno, começou devagar, com exceção daquele episódio trágico do Canadá, na parte do hemisfério norte ali, né? Daquela jovem, né? Que acabou passando 10 para a eternidade, né? Botou 20 ou um pouco mais no hospital e na cadeia estava dando cerca de 2 minutos de gargalhada, foi o que você até falou, eu nem vi essa cena ainda, depois você manda para eu ver. Isso é grave, né? Isso é grave, mostra o Ela total demonstrou uma descontrole. total Descontrole, um total manifestação de uma enfermidade mental sim. Ou grave e algo crônica, pior, mas não, ou pelo que eu algo li lá, dimensional, ou algo dimensional, ou algo dimensional. é muito provavelmente, porque o que disseram na reportagem que eu vi não era que era uma coisa só depois do evento, que antes mesmo de sofrer aquelas intervenções cirúrgicas já apresentava uma série de comportamentos anômalos que deveriam ter sido investigados, mas decidiram dar à pessoa o direito dela fazer o que ela achasse que ela tinha que ser. É, que é comum, infelizmente, hoje na cultura woke, que já está estabelecida ali pelo primeiro-ministro, inclusive, deles, né? Ele é assumidamente woke, né? Então, a gente sabe que aonde essa cultura se implantou, a coisa é complicada. A Alemanha lá, eles viraram bichos, jovens viraram bichos, e além de pular com cavalinho de pau, agora estão andando com bicho invisível. É a última da É, Alemanha, rapaz. é andar com bicho invisível, né? O Milei está com esse problema na Argentina agora, do Stéria, né? Ele já botou uma multa lá de mil, não sei quanto, não sei se quanto vale isso a nível de real, mas eu sei que ele botou uma multa para quem tirar onda de bicho na rua, ele mandou multar, tá mandando multar todo mundo e botar os caras para casa, botar os caras para casa. Mas é muito bicho na Argentina, né? E no Brasil, nós estamos acompanhando aí uma tragédia, né, Efraim? Que foi o 25 no quesito de assassinato, gente, seguido de ações de se desviver. Eu pedi ao Efraim para ele dar uma olhadinha sobre isso e iniciarmos essa live falando dessa explosão de violência, em especial em 26, porque está sinistro, porque alguém do seu grupo familiar para a eternidade, ou várias pessoas do seu grupo familiar para a eternidade, e depois ele também vai para a eternidade encontrar a galera. Então, parece que eles estão marcando encontro na eternidade, no ato de desviver primeiro alguém ou algumas pessoas do grupo familiar. Agora, rápido, essa semana, infelizmente, nós temos vários casos aí lá para o lado de Goiás, né? Infelizmente, ok? Inclusive de separação, né? De corpo e cabeça. Depois tivemos em Recife, tem cerca de 48 horas, né? Um cadeirante que o filho botou ele para voar para a eternidade, né? Literalmente, e depois partiu em voo também para encontrar o pai na eternidade. Então, está acontecendo alguma coisa, Efraim? Isso está ligado a alguma coisa? Essa aproximação do dia 17 de fevereiro, esse alinhamento do 28 de fevereiro, o Fala do 3 de março, 17 lua de sangue. para mim, porque eu tenho procurado entender essa perspectiva. O que você tem com o 17 de fevereiro para todo mundo que está assistindo entender essa afirmação? O 17 de fevereiro vai ser formado um eclipse solar que vai formar um círculo de fogo, que é o local que historicamente é usado pelos druidas, pela cultura inca maia, egípcia, suméria, pela cultura africana para se deitar ofertas. Então, está sendo considerado o dia, terça-feira, 17 de fevereiro, o dia que a oferta será deitada. Coincidentemente ou não, 26, no que tange a Brasil, o índice de violência familiar explodiu.
a cada 24, no máximo 48 horas, nós estamos tendo informação de uma barbaridade. Tem gaúcho aí, gaúcha na casa, já coloca o número 1, bota a cidade que você está vendo e ouvindo, bota o 15 importante, já mete o like, entra doando 5 centavos de real, dólar e euro, e nos ajude dizendo como está a sua região, ou o seu país, o seu estado, a sua cidade, no quesito violência. Você bota aí põe a sua cidade, e do outro lado você bota calmo ou você põe nervoso, para a gente poder entender o que está acontecendo aí na região de vocês, ok? Nós estamos entrando, né, na metade dos 4 dias de invocação do carnaval. Né? Já tivemos o povo de rua sendo invocado no Rio de Janeiro, agora vai rolar a invocação, né, de São Paulo, depois os auto-orixás no Rio de Janeiro, e Bahia e Recife estão abrindo portais dimensionais espirituais através das invocações coletivas. Isso tudo eu vou mostrar no Gueburá às 14 horas. É chapa quente, tá? Chapa quente que está acontecendo. Mas, em resumo, Efraim, 17, Círculo de Fogo, 28, alinhamento planetário, né? 6 planetas vão se alinhar, dando uma direção, e no dia 3 de março, a direção é uma lua de sangue, um eclipse solar, ok? Que no Brasil a galera vai conseguir assistir por 1 hora, tá? Vai ter pontos aqui do Brasil que por 1 hora a galera vai poder assistir esse eclipse da lua de sangue. E detalhe, né, gente? Esse efeito da hemetita, né, que é o que está provocando isso lá na Lua, que é um metal que está enferrujando a Lua ano a ano, ela está ficando mais aparente, e temos profecias bíblicas que falam disso, inclusive. É muito importante a gente sempre lembrar que os sinais nos céus, eles são. A Bíblia diz isso em Gênesis, que Deus pôs os sinais nos céus para determinar tempos e épocas sobre a terra. Então, todo movimento diferenciado de lua, sol, constelação, planetário, ele é um marcador para nós de tempos e épocas. Nós não podemos achar que só as pessoas que usam isso de forma esotérica sei lá, pela sorte, é que tem que observar. Nós deveríamos ser aqueles que observam esses sinais. Então, realmente, o fato de nós termos agora, dia 17 de fevereiro, um sinal tão marcador, tão importante dentro da nossa perspectiva espiritual, que é o anel de fogo, né? Eu estava até estudando antes daqui da gente entrar aqui na live sobre o Pacífico, que tem lá o conhecido anel de fogo, que não é muito usado ali e explorado, o Pacífico, como é o Atlântico, o Índico e os outros oceanos, exatamente, primeiro, porque tem funduras absurdas que são desconhecidas. Todo ano, sem exceção, novas espécies são descobertas nas profundezas do Pacífico. Lá é onde tem as Marianas, né? Os abismos mais profundos. Então, ainda há muito desconhecimento do que realmente existe, até porque é tão profundo que a pressão que é tão grande lá embaixo, ainda não existem tantos equipamentos que possam suportar aquele tipo de pressão para exploração. Acaba ficando muito caro, né, para as economias fazerem exploração no Oceano Pacífico. Mas é interessante que lá nós temos o chamado Círculo de Fogo vulcânico, que é exatamente uma série de vulcões debaixo do oceano que formam esse círculo de fogo, e de repente a gente vai ter agora, no dia 17 de fevereiro, um evento astronômico, onde o nome dele vai ser Círculo de Fogo também. Então, assim, é para ser observado, não é para nos deixar assustados, preocupados, mas sim de sobreaviso de que coisas vão acontecer.
Normalmente, em termos bíblicos, Efraim, a gente pode botar aí, ó, astronômico barra astrológico, né? Porque essas duas situações aí, né? Tem a questão da astronomia de um lado e a turma da astrologia que está sentando o pau nesse evento 17 de fevereiro, né? Então tem é, uma galera aí que está falando um monte do que isso vai significar, né? o que acontece é que, por exemplo, biblicamente, em termos bíblicos, nós costumamos entender que um eclipse solar ele é um sinal para os gentios, para aqueles não judeus, para nós, o povo não judeu. E os eclipses lunares são avisos para Israel, principalmente o chamado eclipse da lua de sangue, porque o calendário judaico é lunisolar, ele começa apontando pela lua, tanto que o dia, dentro do calendário hebraico, ele começa à noite, ele não começa meia-noite como a gente, ele começa às 6 da tarde do nosso calendário, que ele começa a contar o dia, na verdade, a partir da tarde e não a partir da manhã. E isso faz toda a diferença na perspectiva de olhar o mundo com os olhos espirituais e de ver essas coisas acontecerem. Então, no dia 17, nós vamos ver um sinal para os gentios, para os povos. Aí vem o alinhamento planetário de 6 planetas, que você diz aí que vai ser entre os dois eventos, né, os dois eclipses. E o que acontece com os alinhamentos? Quase sempre esses alinhamentos estão dependendo ali desse alinhamento, como ele é feito, estão ligados a movimentos de confusão entre nações, de conflitos e guerras. Pode pesquisar historicamente, que parece ter uma relação direta com isso. E nós estamos vendo aí esses acontecimentos como sendo sinais. Agora, o que me chama a atenção? Eu estava até aqui vendo. Tem uma carioca, eu não vou dizer o nome dela, porque ela tem umas postagens bem polêmicas, ela é cristã e ela é estudiosa de escatologia. E a bichinha sabe pra caramba de escatologia. Mas ela dá umas opiniões muito fortes e eu quero introduzir as coisas que ela está dizendo agora, nas últimas semanas, com o nosso assunto, porque tem muita relação. Primeiro, ela fala que os tempos determinados bíblicos, segundo os cálculos dela, e ela apresenta uma sólida base bíblica para afirmar o que ela está afirmando, são o seguinte, as datas que ela afirma, né? Primeiro, ela fala de 23 de janeiro de 2030, que é o tempo dos gentios que acaba, no dia 7, que começou a contagem no dia 7/10 de 2023, o fim do tempo dos gentios, e vai até 23/1 de 2030. Aí, pegando essa data que ela coloca de 23 de janeiro de 2026, agora você vai contar 1.335 dias, que ela entendeu, por algumas observações, que não tem como ficar falando todos os detalhes de como ela chegou a esses cálculos, ela diz que esses 1.335 dias vão até o 18 de setembro de 2029. A retirada do sacrifício para a abominação desoladora aconteceria no dia 7/10 de 2023, que foi quando houve a invasão, no 7 de outubro, pelo Hamas e toda aquela violência, que ela entendeu ser a abominação desoladora tomando o lugar santo, tomando a terra de Israel. E também ela faz um cálculo de 1.260 dias a partir de 12 de abril de 2026, aí ela explica por quê. 7/10 de 2023, né, que é o início da contagem, até a abominação desoladora, que são 1.290 dias, são 883 dias da abominação até o início da purificação, e a volta de Cristo seria no início de setembro de 2029, no dia 18, ali no período da festa das trombetas. Por que eu achei interessante? Porque eu já acompanho ela há bastante tempo e ela nunca deu data para nada. Ela sempre falou dos sinais, das coisas, mas de repente ela diz ter tido essas percepções, discernimentos proféticos, e agora ela está marcando datas assim bem fortes, e eu não deixo de levar em conta que nós temos visto umas mudanças muito visíveis no clima, no comportamento das pessoas. Você vê que eu publiquei só 2, mas tivemos aí pelo menos uns 8 a 9 ou 10 protestos em vários lugares do mundo, que me espantou que, por exemplo, só nos Estados Unidos teve centenas de milhares de iranianos protestando contra o regime islâmico do Ayatollah.
Mas o que espanta são os números. Estamos falando de centenas de milhares. O que está acontecendo na minha convicção, na minha cabeça? Isso aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na França. Tem iraniano no mundo todo e a gente não se deu conta que os iranianos estão espalhados pelo mundo e eles não apoiam o governo islâmico, né, religioso, hoje teocrático, dos ayatolás. E o que aconteceria se esse regime caísse? Será que eles retornariam? Será que o Irã seria, agora, será que quebrando o arco de Elão, como é a profecia lá, dizer que é o arco de Elão seria quebrado? E quando você vai lá no mapa, em Elão, você descobre que ele fica exatamente onde tem a principal base militar e aonde estão as cidades subterrâneas com o maior número de armamento do Irã. O Elão era um povo conhecido pela sua capacidade de lançar arcos, de lançar flechas. No caso, eles eram especializados, os mais avançados em arco e flecha. Então, eles eram conhecidos como o povo do arco. E aí, na profecia, diz que Deus quebraria o arco de Elão. E não é casual que hoje a principal força militar do Irã, que seria o Elão ali, ou parte do Elão fica no Irã, seja o lançamento das flechas balísticas, né, dos mísseis, que é um tipo de chamado vocacional dos caras. Então, quando você pega essas informações com o que ela está dizendo, né, falando sobre essas datas, ela marcando essas datas não como datas do acontecimento, mas dos. Ela diz que. Ela ainda fala, você vê que ela é assim. Ela diz que ela. Ah, e diz quem são as duas testemunhas. Ela fala duas pessoas que eu nunca vi ninguém dizer que são essas duas testemunhas. Ela tem a base bíblica dela para chegar a Pedro e João. Ela diz que é Quefas. Ela fala claramente, ó, que Pedro e João vão surgir por esses dias ainda, talvez esse ano, segundo o que eu acho. Assim, o retorno dos apóstolos Pedro e João como estopim da guerra religiosa em 2026 e o último avivamento da igreja vão acontecer ainda esse ano. A chegada deles em 2026, nada além de suas varas e uma fé inabalável. Não é uma invasão militar, é um desafio, uma provocação ao sistema de crenças estabelecidas, dizendo que João e Pedro surgiriam como duas testemunhas e iam abalar todo o sistema religioso mundial com a chegada deles. Então, assim, o que me chama a atenção nessa proposição dela? Primeiro são as datas. Ela diz que é 12 de abril, que Kefas é de fato o nome aramaico dado por Jesus a Simão Pedro, que significa rocha. E Yohanan é um nome hebraico para João, mas não é um apelido de Pedro. Trata-se do nome do apóstolo João, ou, em alguns contextos, refere-se ao pai de Pedro, Simão, filho de João. Então, ela faz uma anexação ali de dados e ela chega à conclusão de que o surgimento deles pode se dar esse ano, provavelmente em 12 de abril de 2026, por causa daqueles períodos de 1335, 1290 dias, o testemunho deles. Deixa eu jogar uma lupa aí, né? O nosso Daniel Mastral, que foi desvivido, né? Ele garantia que justamente nesse período teria iniciado, né, a tribulação. Né? O ano passado, né, nós tivemos aquela questão de setembro, né, do ano passado, né, e nós tivemos várias pessoas se posicionando a partir de setembro do ano passado, também colocando em cima disso. Nós tivemos aquele africano, né, da África do Sul, né, o profeta da África do Sul, que ele também falou sobre a COP, que não haveria Copa do Mundo. O brother Joshua. Né, em cima disso. Né? Então, eu entendo, né? E tem o Brandon aí que anda falando também um monte de coisa. Você compartilhou um sonho bem interessante comigo, né? Hoje, eu ouvi, né? E até te respondi o que eu entendi do sonho ali, do que está sendo e aquela pontuado. parte do sonho dele, que ele vai mostrando lá no deserto. Cara, Sim. aquilo, eu já ouvi aquilo umas 3 vezes, porque é impactante demais aquela visão, aquele sonho. Total, total. E ali você vê o que me chamou a atenção, que não é comum, é a riqueza de detalhes. Não é comum. Né? Eu trabalho com sonhos conscientemente há 4 décadas, né? 4 décadas já. Então, o sonho ele tem enredo, né? E é difícil você ter um sonho assim com tantos enredos sequenciais, né?
e de interligação. Inclusive, aquela mulher que aparece ali no sonho é o Islã, né? Seria o A casamento do princesa tem a cristianismo. princesa e tem a mulher É o Islã. alemã. Olha que É, interessante, uma mulher alemã, loura de olho azul, que serve a realeza ismaelita. é isso aí, do Islã. Então, isso também eu achei bem interessante ali, porque mostra a conspiração, né, atual cristã islã, que é fato, a gente sabe que existe, né, essa turma aí mais nervosa, que representa o pessoal do Irã ali, que é e não é o Irã todo, é uma fatia ali, né, que serve ao partido, não é isso? Da mesma maneira que na China. E aí você me mandou o material da China também, e que esse bendito material da China também entra nessa mesma linha de raciocínio, já que as Forças Armadas chinesas servem ao partido, né? O exército do Irã serve ao partido que está ali estabelecido. Então não são expressões militares como acontece a nível ocidental, que se diz que elas serviriam o povo, né? Então, né, há uma discussão, porque na hora que dá ruim, é essa galera que vai bater no povo, é eles que vão bater no povo. Mas, a princípio, se diz que eles estão ali para proteger o povo. Então, na tua percepção, Efraim, né, esses alinhamentos de códigos de informação, associado até o que a gente tem visto ali na imersão do código de Enoch, até aqui, mostrando que essa paradinha tem um ponto de início, né? Que é a galera que desce em Hermon ali, no Monte Olimpo, né? Os caras descem no Monte Olimpo, e a partir dali eles deveriam cuidar, mas pela concupiscência dos olhos, eles vão e praticam o que é mal. E mais do que isso, ainda ensina a turma a fazer o que é mal, ok? Então, essa linha, ela está se tornando mais clara, inclusive com o cara da ilha, inclusive com o velhinho da lancha, inclusive com a ligação dele com a estrutura que diz que veio para santificar o mundo e joga o mundo num verdadeiro colapso? Com certeza. E nós vemos os passos e ações serem interligadas. Por isso que nós estamos na era do desacobertamento, que está sendo promovido por interesses globais, mas que também acabam, sabe quando o cara faz para o mal, mas Deus permite que ele faça porque Deus tem um plano Sim, maior ainda por trás? Porque não concordo. é coincidência da gente estar vendo 2026, tudo está vindo à tona. Quem está fazendo coisa errada não está conseguindo manter escondido. É cada dia, cada semana aparece. Hoje eu mandei para minha esposa aqui um vídeo de uma propaganda de uma botinha da Xuxa dos anos 90. Se você quiser, eu te mando. É escandaloso que a gente vê naquela propaganda. A garotinha falando da botinha linda e a Xuxa com ela. Ela diz: Olha, ela só está aqui para o seu pai ficar encantado e comprar a botinha para você. Sim. Assim, uma coisa. Aí tu fala assim, pô, já era demais, mas depois ela vai, Xuxa, fica de pé e mostra para os pais das crianças por que, que eles têm que comprar. Ela vai dar uma voltinha de shortinho, uma coisa assim. Porque, sabe quando você cresceu vendo a propaganda, agora você vê, e aí depois, para piorar, na propaganda, as menininhas com a bota dizendo ai, ui. Assim, expressões que a gente sabe, subliminares, como se ela estivesse tendo um êxtase enquanto estava vendo as botinhas. Olha Uma só, coisa assim, se eu falei, meu Deus, como é você que a gente não enxergava? Não, não a questão é, isso passava enxergava, na propaganda de televisão aberta, olha cara. só, Efraim, enxergava sim. Os pastores que nos antecederam cansaram de denunciar isso. Seu pai faz parte dessa geração que denunciaram. Eles disseram que a televisão ela seria um elemento corruptivo da sociedade, provocaria uma transição profunda. Eu cansei de ver pregações à época falando disso. Eu, como adolescente jovem,
entendia como um absurdo à época, né? Eu olhava aquilo, eu ficava indignado com os excessos que eu achava na fala deles, ok? Passados anos, né, o que foi implementado, de fato, mudou a sociedade global, brasileira, inclusive rápido, em menos de 2 décadas, nós já estávamos totalmente modificados na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir. E quando temos o advento da internet, aí é o babô geral. Entrou a internet, a coisa deu uma desgringolada. Hoje, inclusive, né, ontem eu compartilhei com você que o morto apareceu, ressurgiu, e quando a gente vai olhar o morto que não morreu, as informações não são as informações que existiam anterior à data do sumiço. Meu Deus! Ele ressurge numa nova roupagem, ok? Dentro de um posicionamento aonde ele está em trânsito justamente numa área específica e as demais áreas suprimidas. E aí eu fico pensando, Efraim, né, o quanto a Matrix ela tem o poder de mudar tudo e colocar a pessoa A contra a pessoa B. Porque, de maneira efetiva, você vê, ó, se eu não tivesse a informação e o acesso e não tivesse a credibilidade que eu tenho nos meus estudos, né, eu olhando aquilo ali, a minha cabeça pirava. Eu dizia, cara, peraí, então eu não vi o que eu vi, eu não li o que eu li. Como eu sou um cara bem cabeçudinho, cabeça mais do que estruturada, tá? Eu sei exatamente o que eu li e eu tenho memória de elefante. Então, pá, o troço veio, eu falei, cara, não, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo, aquilo ali não é real, não é isso, a origem é outra. Então, nós estamos num dos momentos, Efraim, mais delicados, por quê? Quem não leu o que eu li, não sabe. Quem não leu o que você não leu, não sabe. Quem não der crédito às nossas pregações, nada saberá. E pior, se ele for confrontar o que você diz, o que eu disse, vai encontrar, talvez, algo diferente registrado, porque os registros estão sendo modificados de Perfeito. novo. Aí, Então vamos lá. Aí nós temos o João Arenga aqui perguntando se isso vem de Deus ou é uma criação de Deus ou do diabo. É a pergunta que ele faz. A questão, João, não é. segunda Tessalônica, capítulo 2, que você já citou algumas vezes, a operação do erro provocada pelo próprio Deus. Você Não falou é, mas é disso que a há pergunta duas, dele é que três essa lives abertura atrás. vem. O que eu ia dizer é o seguinte: quase sempre as coisas de Deus, elas passam. Deus nunca quebra essa regra. Os inimigos de Deus sempre quebram essa regra. Eles tentam manipular a realidade. E Deus trabalha com a verdade. Então, por que os caras não suportavam a manifestação do verbo, que era Yeshua, que era Jesus? Porque ele falava a verdade. Ele diz: olha, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer e só falo o que ouço o meu pai falar. Literalmente, ele estava dizendo que ele se movia pelo invisível. Com isso, ele estava sempre se movendo dentro da verdade. E eles não suportavam a verdade. Por isso que Jesus falou: vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida desde o princípio e ele se firma na mentira e não na verdade. Então, João Arenga, quando ele vem de Deus ou do diabo, a questão é que chega um momento em que Deus corta um laço. Então, lá em Daniel capítulo 8, lá pelos versículos 20 e pouco, nós vemos algo muito forte, que é uma declaração de que, eu vou ler aqui, Daniel 8, lá a partir do versículo 20, fala dos chifres, o bode peludo, os 4 chifres. Aí diz que esse homem, se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente sem a menor piedade.
obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos e, de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. E, finalmente, aí você fala assim, quando é que vai se dar isso? Jesus, qual é a marca? Presta atenção que eu vi, isso foi um pastor mexicano falando e eu fiquei muito impactado com ele. Ele disse sim, a marca de quando a linha vai ser cruzada e Deus vai intervir, é a resposta para a pergunta do João Arenga é essa, é quando Jesus falou assim, era melhor que se amarrasse uma pedra de moenda ao pescoço do que fazer isso com um dos meus pequeninos. E o que os documentos que nós vimos mostram o que essas pessoas pensam dos pequeninos, como elas tratam os pequeninos. Elas querem diminuir cada vez mais a idade de consentimento legalmente no mundo todo. O que nós vimos esses caras fazerem nesses lugares escondidos acontece à luz do dia em algumas chamadas, e eu vou botar aspas aqui, culturas atuais, aonde, com a autorização do pai, o cara pode casar com uma menina de 11, 12 anos. Mas isso, Efraim, infelizmente, é um retorno aos primórdios, né? Nós sabemos que antedilúvio isso era mais do que comum, pós-dilúvio isso aconteceu diversas vezes, né? E não é uma prática só oriental ou asiática, né? Isso aconteceu também na parte ocidental, e no momento atual nós temos inclusive uma mudança que está acontecendo aí na Europa, gravíssima, por parte da medicina e a psicologia europeia, que estão concebendo o 49º gênero, que é a pedofilia. A pedofilia, pela Europa, está sendo defendida como um gênero sexual e que não tem nada de errado, da mesma maneira que praticar zoofilia está tudo certo e todas as outras 46 manifestações sexuais diferentes do gênero masculino e feminino. Né? Você sabe que aí na Europa há quem faça sexo com estátua, faça sexo com planta, faça sexo na questão, né, artificial, que é a inteligência artificial. Tem uma galera aí da Inglaterra, né, que faz sexo com látex. Você sabia disso? Que eles usam látex para fazer sexo? Tem uma galera aí que pratica dessa maneira. Então, nós temos hoje identificado, né, já 48 gêneros, e agora o 49º é a pedofilia. Inclusive, já na Alemanha, já transita a questão do incesto, né, liberado por lá. A Suíça considera isso também, a Holanda também, Bélgica e Espanha também, a questão do incesto, e já há pauta para a liberação da pedofilia dentro do conceito de consentimento da criança em interrogação, se uma criança tem capacidade para decidir isso. Porém, a partir dos 3 anos de idade, eles defendem a masturbação em creche, junto com o professor, e por volta dos 6, 7 aninhos, que haja um ambiente na creche de experimentação entre essas crianças. Isso, eu creio que numa das lives, ou foi no TIC, em algum lugar, eu expliquei sobre o estudo de Trombian de Foucault. Ilhas Trombiandes, gente. Então, você pesquisa aí de Foucault, eles estão baseados nesse estudo de uma única ilha, que é a Trombian, onde todo mundo, né, experimentava todo mundo, eles eram, né, incestuosos na infância e na idade adulta eles viravam heterossexuais. Compreendeu? Então, a base toda, Efraim, é para uma mudança brutal do conceito de gênero sexual, até porque, no final, o que se quer é a androgenia e a extinção da replicação, né, de humanos analógicos biológicos. Esse ano, eles já assumiram a produção sintética, né?
Então, se assumiram esse ano a produção sintética, isso já deve estar acontecendo há pelo menos 2, 3 décadas entre nós. E você vê que as pessoas estão espantadas com essas revelações dessa maldade, que para mim é o máximo de maldade que alguém pode demonstrar socialmente, humanamente, é o desprezo à inocência. E Ou a infestação parasitária, como do Terra de Avila. Meu Deus! Faz desparasitação aí, hein? Você precisa desparasitar, porque a tua cognição não está muito boa, não, hein? Tá boa, não. Você está cheio de verme no juízo. Mas vamos lá, Efraim, pode continuar. o que acontece é que as pessoas, elas procuram sempre defender a mente delas de que existe maldade e crueldade no mundo. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então, quando a gente vê lá Deus condenar toda uma sociedade, né, que vivia em Canaã, porque eles praticavam coisas que eram abomináveis. Não era abominação porque os caras estavam pulando carnaval, eles estavam exatamente nessas práticas que hoje está deixando as pessoas completamente assim abismadas com o nível de crueldade. E isso não era só um grupo escondido numa ilha que fazia, ou em lugares específicos. Isso estava acontecendo em países, em uma nação inteira, com práticas que isso era normal. Eles tinham imagens que tinham fogo no colo e lá lançavam pequeninos, né, recém-nascidos, como uma oferenda para poder melhorar a situação econômica do país, para melhorar a fertilidade da terra e por aí afora. Agora, Isso, Efraim, ó, isso você está dizendo, né, de janeiro para cá, nós estamos com uma egrégora formada, familiar, de passagens para a eternidade, né, levando quem faz o ato a desviver logo em seguida. Ele passa e logo em seguida ele desvive. Pelo que você disse aí, e a localização do que está acontecendo nas regiões do país, então é possível que seja uma indução sacrificial dessa egrégora? provavelmente, nós já estamos vivendo agora um tempo de desvelamento, ou seja, o véu está sendo tirado. O olho das pessoas está começando a captar um mundo que parecia existir só nos filmes e nas fantasias de terror, ou nas piores imagens que fazem da sociedade, descobrindo que pessoas cometem e praticam esse tipo de canibalismo, de coisas assim que são impensáveis para pessoas que têm uma vida, pelo menos do ponto de vista social e daquilo que nós aceitamos como um senso comum, normal. Então, Então, os arquivos do Epstein não são fake. Você acredita piamente que o que está sendo colocado ali seria verdadeiro? a questão não é o que eu acredito, a questão é quem divulgou. Aquilo foi divulgado pelo Departamento de Justiça. Aquilo não é um documento jogado na internet pelo grupo Anonymous, ou seja lá o grupo que for do Julian Assange, que decidiu pegar lá na Deep Web e mostrar um monte de coisa, que tem um monte de coisa assim na Deep Web. Aquilo foi divulgado pelo Departamento de Justiça americano, são documentos que foram colocados no Departamento de Justiça e muitos deles conferidos e verificados. Há ali muita coisa de denúncia. Eu vi lá, por exemplo, um cara que mandou um e-mail gigante e eles botaram tudo ali junto. Mas tem muito documento, foto, imagem, vídeo que foi verificado. Aquilo não é construção de IA, aquilo não é Deep Web, aquilo não foi feito por um grupo revolucionário que decidiu jogar isso para todo mundo saber. Aquilo foi o Departamento de Justiça. Então não é uma questão de eu ou não acreditar. Porque normalmente as pessoas que veem a gente falar dessas coisas acham que a gente gosta de lacrar e pegar os assuntos mais polêmicos para poder dar like, para poder dar visualização. Só que a gente está falando não é de um assunto que estava escondido e um cara foi lá, um hacker, e descobriu e jogou isso. A gente está falando de uma declaração, uma deliberação de documentos feitos por algo que já é um departamento de um Estado
que é considerado um dos departamentos mais sérios do mundo, o Departamento de Justiça americano, que decidiu divulgar os documentos que eles tinham em mão. E esses 3 milhões de documentos entre filmes, vídeos, fotos, e-mails e PDFs, e é coisa pra caramba, não é ainda 50% do que eles têm da investigação. Uhum. Você fica imaginando o que eles não liberaram. A parte pesada ainda está por vir. Ainda tem coisa mais pesada ali que eles decidiram não divulgar. Porque, tipo assim, tudo bem que o pessoal tem que saber a verdade, mas eles não aguentam se for toda a verdade. Jesus mesmo falou para os discípulos dele: olha, muitas coisas eu tinha ainda para dizer a você, mas vocês não vão suportar, cara. Jesus, quando ensinou aos discípulos a verdade do evangelho, ele teve que parar. Ele falou: só vou até aqui, porque daqui vocês não conseguem entender. É muito para vocês suportarem. Tenta viver isso aqui primeiro, depois eu dou mais. Então, assim, a gente está recebendo isso e a gente tem que ter, e você vê que aí você falou de uma pessoa aí que fez comentários, porque não entende, porque não tem a mente. A gente tem muita gente com a mente travada, né? Muita gente que é pouco instruída, que não lê muito, que não estuda, que não se aprofundou demais na vida. Então, por estarmos numa época da comunicação instantânea da internet, todo mundo se acha no direito de falar qualquer coisa. Então, o cara, ele não consegue entender, ele vai lá e fala o que está no coração dele, mas ele não sabe nem o que está falando, coitado. Eu fico com Mas pena. isso aí é parasita, tá? Mesmo que Isso seja parasita ou não, eu fico com pena, porque você vê que a pessoa está completamente... Eu não tenho pena, não. Foi dito para mim não perder tempo com louca, não. Jesus falou assim, olha, a Bíblia diz que Jesus suspirou quando viu a multidão, porque ele disse, eles são como ovelhas que não têm pastor, ou seja, eles estão atrás daquilo que não soluciona a vida deles para resolver um problema imediato. E eles, o contexto em que ele disse isso, eles queriam pão, Jesus tinha distribuído pão para a multidão, então eles estavam atrás dele para comer pão. Ele dizia assim, olha como é que eles são faltos de entendimento, eles só querem, ele falou, vocês só estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês. Não, mas eu tenho algo muito mais valioso para dar para vocês do que o pão que vocês vão comer agora e depois vai voltar a fome. E detalhe, Efraim, essa fase já foi, né? Agora vem a fase da espada, né? O pau vai torar. Nós estamos aí é que entra a minha... É que eu não consegui completar o meu argumento. Se o que está em Daniel 8, dessa manifestação do homem do pecado, que é alguém que não tem apreço pelas mulheres, respeito pelos deuses de seus pais, pelo Deus de seus pais, inclusive o Deus de seus pais está no maiúsculas, era o próprio Deus de Israel. E esse cara ele vai vir numa época, qual época que ele vai vir disruptiva? Quando as linhas da humanidade começarem a cruzar de novo aquilo que é inaceitável e abominável, que é, vamos dizer assim, exige um juízo. Porque corrupção do DNA humano está em curso. Sim, aí você vê, nós temos vários desses fatores que apareceram, e é isso que é importante entender, o que é diferente agora do que foi no passado. Então, nós vimos lá, nos dias de Noé, o cruzamento entre interespécies, e estamos falando do hibridismo humano-animal, mas também estamos falando do hibridismo humano, elementos não humanos, que eram os anjos caídos, não os anjos caídos, mas os vigilantes que desejaram as mulheres e, como diz Judas, mudaram a sua composição para a matéria para poder tê-las. E é interessante que no livro dos Jubileus dá a entender de que elas não foram seduzidas, encantadas. Algumas até foram, como diz lá, mas muitas foram tomadas. Olha o que o Gustavo botou agora aí. Não, eu não vou olhar não, doutor, senão eu não consigo terminar de novo. Eu vou terminar essa minha argumentação. Depois você fala, só um minutinho, senão eu não vou conseguir. Peraí. Então fala aí, depois eu termino. Fala aí. Ele está falando que a turma do sangue doce é língua bifurcada. Olha só, ele está falando dos reptilianos. Está dizendo que você está trazendo os reptilianos para a conversa. O que acontece, cara? O hibridismo, ele é espiritual e é físico. Não era só uma interseção física sexual que houve entre eles, houve também experiências. Por quê? Porque da onde você acha que vem as lendas dos centauros, das quimeras?
que não é lenda, né? Nós já chegamos a essa conclusão que A não é gente uma chama de lenda como foi passado para nós. Quimeras, centauros, seres na floresta, as sereias os tritões, que eram os machos, né? Sereios, lá, os tritões. Da onde vem toda essa mitologia e essa lenda? De histórias do passado, do conhecimento coletivo do passado, que vai sendo passado e depois aquilo vai se perdendo. Por exemplo, o dragão. Já houve dragão? Já. Só que hoje a gente acha que dragão é uma história bonita. Mas existem dragões, sim. Houve realmente dragões, seres daquele tipo. Né? E a própria Bíblia fala do dragão como sendo um ser espiritual caído, que era um antigo anjo que foi expulso do céu e virou o dragão. Então nós vemos assim, primeiro, esse hibridismo voltando, a intervenção no DNA desumanizando as pessoas voltando, a maldade contra inocentes se normalizando e como eu falei aqui da Ilha de Marajó, que tem lá uma área lá que o cara pega as meninas assim que elas se tornam, mudam, né, de fase de infância e saem da infância, o cara tem direito a tê-la para ensinar a vida a ela. O cara é um P aí que você é falou, iniciação. autorizado pela cultura local. Iniciação, ele faz a iniciação. Exatamente. E é uma coisa assim, maligna, que eu não vou nem entrar porque é de uma sujeira tão grande que tu fica tentando encaixar isso. Mas como é que isso pode se normalizar? Por causa da repetição, porque está acontecendo no Oriente Médio, em vários países, com essa cultura, meninas de 11 anos tendo filho, meninas de 12 anos tendo filho, com a família entregando para homens de 40, 50, 30 anos para casarem, e os caras estão tendo filho com as meninas porque elas têm autorização para ter, porque, segundo a lei deles, o profeta fez isso, casou com menina novinha, então tá tudo certo, meu amigo. Se o profeta fez, todo mundo pode e deve fazer igual o profeta, que, para mim, é o profeta do diabo. Então, assim, nós já estamos vivendo essa normalização daquilo que era inaceitável. Eu acho que essas divulgações passam por esse prisma, não é uma coisa acidental, porque eles estão tentando, pode ser a intenção que tiver da elite, mas Deus está despertando um povo para ver, testemunhar, e como disse essa menina aqui nesses estudos, testemunhar de uma forma que vai confrontar, e vai haver uma grande perseguição aos cristãos que não aceitarem essa normalidade. Isso nós já vimos uns anos atrás, quando você não podia dar uma opinião contrária a qualquer coisa que você achasse escandalosa ou esdrúxula no comportamento humano. Você era cancelado, processado, muitas vezes preso por falar essas coisas. Você vê que com a saída do Biden, da Kamala Harris, isso caiu por terra e as pessoas ainda duvidam da influência do governo americano, né? Não, isso caiu por terra, aspas. Né? Não é bem assim, não. Caiu, doutor Alex. A gente aqui hoje não teria mais YouTube se a gente falasse 10% do que a gente fala hoje. A gente não estava nem aqui, meu amigo. Não, Caiu. olha só, Efraim, cadê você, Efraim? Cadê você? Voltou? 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 Ok? Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. A galera aí, ó, bota o 15 importante, gente, 15 importante. Você deu seu like, ó, de novo, entrou um povo mal educado na live, porque não é o nosso povo, porque se fosse o nosso povo, agiriam como nós já pedimos, que entrou, dá o like, bota 15 importante, põe o número 1 e a cidade que você está nos vendo ou ouvindo, doe 5 centavos de real, de dólar e euro, para poder impulsionar a questão do conteúdo. Porque o que o Efraim falou agora, gente, aí eu confrontei ele, é porque toda vez que o Efraim faz live comigo, a plataforma não entrega. Nós precisamos de você para fazer essa entrega. Ela tem limitado, né? Aparece um número aqui, mas se você levantar, que nós estamos fazendo diariamente, no mesmo horário, a audiência que nós deveríamos ter, ela não acontece, porque você tem a censura por camadas, Efraim. Né? Eu digo isso porque o próprio Gustavo aí pode confirmar isso.
o bendito do algoritmo, né, ele vai travando, não entregando. Várias pessoas disseram aqui que o sininho não está tocando para elas, que fizeram o que você orientou, e mesmo assim continua sem serem avisados, ok? Nós devíamos ter hoje aqui, que a maior parte está em casa, pelo menos do Brasil está em casa, nós deveríamos ter aqui hoje, fácil, fácil, 5 vezes mais pessoas nesse horário. 5 vezes mais. Então, eles estão segurando, sim. E detalhe, a coisa é mais sórdida, porque, como você mesmo defendeu o Teatro da Tesoura, criaram a fantasia de que algo mudou. Ah, com certeza. Mas o controle lá nos Não, Estados Unidos está em curso, com você já certeza. denunciou Eu isso, não, eu não sou Gustavo. ingênuo ao ponto de achar que mudou e que agora é melhor. Estou falando que a gente hoje ainda consegue falar algumas coisas que a gente nem podia. Agora, É, vamos lá. mas esse não podia, porque você hoje está muito mais atento no que você diz, eu também, Gustavo também fez 2 horas comigo aí, sem cometer um deslize, sem um Claro, deslize, aí a eles gente nos. não tomou blog, Doutor, percebeu? na verdade, vamos falar, eles nos Mas o domaram. Bill, mas o Bill lá no TikTok, a segunda conta dele, ele tomou blog de uma live que eu fiz aqui, ele pegou o corte da live, o TikTok, pá, deu um blog nele. Blog mesmo, está suspenso. O Bill tomou uma lá, você entendeu? E foi até legal, porque nós estamos analisando o algoritmo chinês. Lembre-se que lá é China e aqui é o SA. Então, nós temos o algoritmo trabalhando contra a gente, cara. É forte a parada. E você vê que, assim, você falou um ponto aí que eu acho que é muito importante. Nós fomos domados, nós fomos, assim, e eles, o que eles queriam era isso, ó, vocês só podem dizer o que a gente permite. E se disser o que vocês querem dizer, tem que dizer em código. Por isso que nós estamos no Gueburá hoje às 14 horas fazendo uma entrega que não podemos fazer aqui. Você Claro. venha para o Gueburá, daqui a pouquinho, E não 2 é, horas de Brasília, no Zap 21 995 31 34 67, você manda Gueburá. Você quer saber a verdade nua e crua? É Gueburá, gente. Não tem jeito, você deve ir Gueburá. Não tem dinheiro, Santo Bill faz milagre. Você manda Bill para você aprender a ganhar em dólar. Você tem dinheiro e está com medo do que vai acontecer depois do carnaval? Você tem que correr para a urgência financeira. Você tem que entender que ambientes de crise sempre existiram, sempre vão existir, só que agora, quem ignorar a regra do jogo, que não é de 4 linhas, vai se danar. Olha o que está acontecendo na França, gente. Os benditos dos aposentados franceses se lascaram, estão lascados, ok? Olha a movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos. Desindexação total, total, ok? E nós aqui, na terra da jabuticaba, 1º de março, não vai ficar pedra sobre pedra, gente. O jacaré abriu a boca, Efraim, e ele já largou a primeira lágrima. É chumbo eu grosso que tu vou, tá eu vendo. vou falar aí até do carnaval. Sabe qual é a impressão que eu tenho? E se você tiver outra, pode, não tem problema. O carnaval não está causando nenhum efeito. E eu vou explicar por que eu acho isso. Antes, o carnaval era um tempo de exageros. Hoje, o carnaval é um tempo de continuidade, porque os exageros estão acontecendo o ano inteiro. A gente não está vendo mais separação entre os 4 dias, onde as pessoas se soltavam e depois elas voltavam ao normal. Os 4 dias elas se soltam e quando voltam elas continuam se soltando, porque você Tá vê todo mundo anormal? tá todo mundo carnaval 24 horas, 12 meses por ano, porque você vê as pessoas vão para festas e fazem exatamente o que fazem no carnaval, consomem ilícitos, se jogam, fazem o que quiserem, vão para um show, exatamente fazem o que fazem no carnaval. Alguns, inclusive, já tem lugares que vão para a igreja e fazem exatamente o que fazem no carnaval, a gente sabe Meu disso. Deus! Então, assim, já está acontecendo
por isso que. E o carnaval? Cara, o carnaval está sendo praticamente, assim, para mim, é mais um sinal de que se o carnaval é normal, o que se faz lá e fora de lá, seja num jogo de futebol, seja num show, seja num momento qualquer, então a gente já vive a época chamada a operação da iniquidade mesmo. Não tem separação entre uma data específica e outra. Você vê que no final do ano as pessoas cometem aqueles excessos de bebida e muito acidente de trânsito, pessoas bebem mais do que o normal, mas isso está acontecendo todo dia. Mas, Efraim, esse ano começou diferente. Eu nunca vi, tá? E aí, se alguém já viu, corrige o ancião, né? Eu nunca vi, cara, janeiro com a quantidade de ocorrências de desviver seguido do indivíduo se desviver. Eu nunca vi, tá, Efraim? Olha que eu Não, estudo com isso certeza. há E quatro você décadas, vê, eu concordo, é ok? mais um dado. O que está acontecendo? As pessoas estão dando muito pouco valor à vida. Esse é um dado que a gente pode chamar um culto à morte. O Na culto à morte. realidade, eu entendo que o nível de angústia existencial, aí vai falar o psicólogo, né? Está levando a pessoa do 0 a 1000, como aconteceu ali em Goiânia, né, do cara, mas depois daquele cara de Goiânia, um outro cara também ali em Goiás pegou a filha de 15 anos e separou a cabeça do corpo e depois foi embora. Depois desse cara, tivemos o cara de Recife, cara. O cara pegou um cadeirante que é o pai, mandou voar para a eternidade e depois ele voou atrás. Compreendeu? Então, a impressão que me dá é o seguinte: ó, o cara está mandando um membro da família. Nós tivemos o Juiz de Fora, eu lembro que eu comentei com você numa live, foram 5 ou 6 pessoas do mesmo grupo familiar que o cara mandou para a eternidade também, ok? O caso do Canadá, a pessoa lá mandou primeiro a família para a eternidade, depois ela manda o pessoal da escola para a eternidade, né? E conseguiram intervir e ela não foi para a eternidade ainda, mas está acontecendo um movimento, Efraim, que eu vou te ser sincero, nunca aconteceu. Estou te dizendo isso como estudioso, tá? Nunca aconteceu da maneira que está acontecendo, na frequência que está acontecendo, usando arma de fogo e arma branca, né? Então, são as duas situações que estão em curso. O que fugiu um pouco desse padrão é o cara que botou o cadeirante para voar. Bum! O cara botou o cadeirante para voar e voou em seguida. A minha pergunta para você é o seguinte: né? Dentro do conceito de Moloch, isso se enquadra ou não? Isso é categoricamente uma ação de preparação. Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando você falou, não, é carnaval o ano inteiro, verdade. Mas as letras desse ano é igual culto, são diferentes. O Aue começou há cerca de 2 semanas atrás, no Sabate. E aí, desde o Aue do Sabate, a parada ficou mais intensa. O que vinha acontecendo um por semana passou a acontecer, Efraim, numa sequência de 24, 48 horas. Isso seria coincidência? O que está acontecendo, como eu falei, quando eu falo de carnaval o ano inteiro, não é nem só no termo festa. Eu falo em termos comportamentais, mas eu Eu concordo entendi. que existem momentos de clímax ritualístico. É como se um ritual que vibra no invisível tocasse as pessoas e pessoas de áreas diferentes que não estão juntas e não estão se reunindo, não estão combinando, estivessem fazendo a mesma coisa, mesmo sem perceber que estão participando. Há uma sincronicidade, e isso, o que está me chamando a atenção, que isso é dentro de regiões específicas. É isso que me chamou a atenção. Compreendeu? Porque é como se fosse marco territorial do processo de oferta, de oferenda, ok? E isso por um processo de ativação. Se eu estiver certo, Efraim, né? De hoje para amanhã tem que acontecer alguma coisa e na terça-feira também vai ter que acontecer alguma coisa para culminar esse cinturão espiritual que está sendo estabelecido sobre o Brasil com propagação global.
Porque aí, imagina uma usina de força, né? Uma usina de força, ela sendo alimentada, pum, para fazer uma expansão. Você vê que alguém até colocou aí, você vê que a gente fala disso, tanto é verdade, que não é só os documentos, os arquivos. No Brasil está aparecendo um monte de escândalo de pessoas que estavam em posição de poder, escondidas, fazendo com toda a impunidade, e agora está vindo tudo à tona. Desacobertamento. Pois é, e aí a gente vê isso acontecer no Brasil, isso acontecer na Europa, escândalos desse tipo, que não é normal, mas está acontecendo também. Acontecer nos Estados Unidos, acontecer internacionalmente, acordos, negócios fechados às escondidas que estão vindo à tona, quem tinha com o quê, quem está recebendo pelo quê. E o mundo parece estar entrando cada vez mais num turbilhão de desacobertamento, como você falou, mas também vamos dizer assim, de estupefação. Por quê? Porque esse caos está sendo programado, alguns dizem por uma elite, por não sei quem, pelo grupo não sei quê, mas ele visa um objetivo. Só que a gente não pode tirar da fórmula de interpretação o que Deus diz que aconteceria. A abertura dos selos. Nós temos ali acontecimentos bíblicos que diz que antecederiam, que Deus vai chegar uma hora que Deus bate o juízo e a sociedade chega a um ponto, ela não consegue mais viver sem esse juízo, e quem paga o preço são os representantes de Deus, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que se posicionar, porque ainda está barato para nós, que a gente ainda pode se posicionar sem sofrer nenhum dano, mas vai chegar uma hora que você vai ter que, mais do que defender a sua fé ou a verdade, você vai ter que confirmá-la diante de uma ameaça, porque Jesus falou que isso ia acontecer. Vamos dar o nome: cabelo de milho, cabelo de cenoura, cabelo de beterraba, cabelo do inferno. Meu Deus! E Jesus fala que, ele diz assim, olha, vai chegar uma hora em que matarem vocês, as pessoas vão considerar um serviço a Deus. Ele diz isso, que as pessoas vão considerar estar servindo a Deus ao nos perseguirem. Por que vão nos perseguir? Você vê aí, às vezes, entra um comentário, a pessoa não entende e ela começa uma perseguição com falas desnorteadas e desconectadas da realidade. Mas será que nós estamos realmente prontos? Por que nós começamos o Geburá? Para preparar as pessoas espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, para não arregarem na hora que esse momento chegar. E vai chegar mesmo. Deixa de ser frouxa, deixa de ser frouxo e vem pro Geburá. Porque a ideia é essa. Está com medo de aprender? Vem pro Geburá. Não, e ali a gente está reforçando como? A gente está ensinando o que não pode ensinar abertamente, para as pessoas saberem que realmente, por exemplo, para quem está lá, uma live dessa não surpreende. Porque lá a gente fala coisa muito pior, muito mais aberta, muito mais. Não é que e é que pior, você fala assim, pô, esses melhor. caras que falam besteira. Esses caras que falam besteira aqui não podem ir pro Geburá, não, cara, porque senão eles não aguentam. Não, verdade, gente. Eles não aguentam a pressão que a gente ensina lá, não. Eles não conseguem lidar com esse tipo de conhecimento aberto que a gente está dando. Não, e detalhe, gente, vamos botar aí numa escala, né, de 0 a 10, né? 0 é nada, né, e 10 é muito. O que nós temos participado a vocês aqui está na casa de -10. E o que está sendo colocado no Geburá já está em nível 9. Nível 9. Olha só, -10 é o que nós podemos abordar aqui, infelizmente, né? E 9 é o que nós estamos abordando a nível de Geburá. Hoje, o que eu vou mostrar vai para o nível 15. 15. A galera que estiver lá no Geburá vai fazer isso aqui, ó, bum. Cabeça vai dar uma bugada. Eu estou tentando passar o bastão por Efraim, mas eu estou ficando seguro, porque, gente, é muita coisa. É muita coisa. E o que acontece? E que explica muito do que está acontecendo, mas numa linguagem mais aberta, porque muito do que está acontecendo não é casualidade. Isso tudo vem... É o mover dos tempos. Os tempos, eles vão se estabelecendo
e alguns fatos históricos, eles vão comprovando que o mundo está sendo conduzido para um funil de acontecimentos que a Bíblia chama de últimos dias do homem. O homem está sendo embarreirado para É esses últimos o dias. curral, Efraim. A É galera isso está aí, sendo só tem uma empurrada saidinha ali, para o você tem um gado curral. para caramba e tem uma portinha para sair, é todo mundo se esbarrando e vai ficando cada vez mais sinistro. Mas, ao mesmo tempo, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, vai se tornando cada vez mais cheio de expectativa boa, porque Jesus falou: olha, Sim, quando alegra. virdes todas essas coisas acontecerem, exultai, levantai vossa cabeça, porque próxima está a vossa redenção. Porque junto com os acontecimentos que nós estamos vendo, também chega a redenção. Vamos pedir para a galera aí, ó, bota ele vem em caixa alta, gente. Bota ele vem em caixa alta, ele vem em caixa alta, ele vem em caixa alta, para a gente poder aumentar essa bendita entrega. Dê o seu like. Agradecer a Adriana Nunes aí, que nos ajudou a impulsionar na live, né? E se você puder doar agora, você impulsiona, você nos ajude, porque é chapa quente. Efraim Mundo, o que é que aconteceu aí de notícia do mundo, né? Que nós temos aí uns 5 minutinhos e eu tenho que almoçar, porque sou eu que vou abrir o Gueburá, tá, gente? Tá na minha mão aí, eu que tô correndo. Você imagina o ancião correndo com um bastão, meu Deus! E eu tenho que encontrar o Efraim na Pô, corrida, Jesus! mas com esses negócios todos que você toma aí, eu que não tô te alcançando, rapaz, que tu tá lá na minha frente. Veja, o que está acontecendo no mundo? Vamos falar do Brasil, que a gente quase não fala. No lugar de, no lugar de maior influência do Brasil, está havendo uma divisão muito clara. Aqueles que estavam todos unidos em volta de um mesmo projeto começaram a se degladiar. A orientação que me foi dado é amaldiçoe os que causam dano ao Brasil. Lembra disso? Foi. Lembra disso? E o que Tá? está acontecendo lá? Eu vi o testemunho do André Mendonça, esse eu posso falar o nome, ele não vai fazer nada porque eu falei o nome dele. Ele deu um testemunho na igreja que ele estava numa igreja muito grande, sentado lá na galeria, quietinho, não tinha como ele ser visto. O cara não sabia quem ele era, o pregador mandou um recado para ele. Ele deu esse testemunho, ele disse que, ó, eu sei que você pensa que não sou, que não sou eu, mas sou eu que estou falando contigo. E disse exatamente, e eu vou te colocar num lugar de autoridade. Ele não estava nem pensando em ir para... Ele era de um lugarzinho lá do sul, e o cara falou: eu vou te colocar. Ele sabia que era com ele, porque ele falou assim: eu sei que você está pensando que não sou eu que estou falando. Ele fechou a Bíblia, ficou assustado. Porque o cara estava falando palavras de conhecimento, o cara estava lendo a Bíblia achando o cara. E ele falou: eu sei que você está pensando, mas eu vou te colocar num lugar de grande autoridade para um momento especial desta nação, aonde você vai ter que punir os maus. Meu Deus! Ele deu testemunho, não sou eu. Ele deu testemunho de que o cara falou isso para ele há anos atrás. E ele nem pensava em ser o que ele é hoje. Ele sabe que está ali com uma missão. Se ele vai, a gente sabe que quando a gente recebe uma missão de Deus, a gente tem a obrigação de obedecer, mas tem o direito de não fazer. Sim. Porque você tem o livre-arbítrio. Você sabe o que tem que fazer. E, inclusive, a Bíblia chama de pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, peca. Sim. Então, assim... E pela misericórdia de Deus, ele pode levar você à execução pela dor. Sim, porque a gente chama isso de pecado de omissão. É quando você sabe que precisa fazer um bem e você não faz esse bem. Então você se omite do bem, é pecado. Não é só o ato de praticar o mal. O ato de não praticar um bem que você precisa e sabe que deveria ter feito também é considerado pecado de omissão, porque você se omite de cumprir aquilo que você foi, vamos dizer, discernido, foi iluminado para fazer. Não vou nem dizer obrigado, mas iluminado. Ó, você sabe que tem que fazer esse bem e não está fazendo por quê? Foi Então você está pecando. determinado, né? Sansão. Você é iluminado que você sabe que tem que fazer. Agora, se você vai fazer ou não, Deus te dá a escolha. Mas depois não reclama quando vem as consequências de não obedecer. Que é o que a gente faz. A gente fica chateado porque não aconteceu o que a gente esperava, mas foi Deus que deu tá aqui a ferramenta. Você não quis usar. E começar certo e se perder no meio do caminho vai dar Gideão.
E olha, posso só mais comentar mais essa palavra da Graziella. Graziella, eu também pensava assim, que quando a gente não faz, Deus levanta outro. Mas, biblicamente, você não tem base para isso. Deus levanta a pessoa certa para o tempo certo. Não vai levantar outro. Ele vai fazer com que aconteça o que tinha que acontecer de outra maneira. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê Moisés nascer e começar a perseguição aos infantes e ele ser colocado no rio pela irmã e ser encontrado, tinha que ser ele. E tanto tinha que ser ele que até o irmão dele e a irmã dele mais velhas, que eram Arão, o mais velho, e a do meio, a Miriam, que foi quem colocou ele no rio, que era uma menina ainda, de os seus 10 anos de idade, quando ele nasceu. Pois ela já era maior, né? Pensaram também que eles podiam fazer o que Moisés fez e Deus falou, não, só ele pode fazer o que eu chamei ele para fazer. Vocês não são Moisés. Com vocês eu falo em sonho, por visão, com ele eu falo face a face. Quem são vocês para questionar ele? Então, assim, quando Deus escolhe você, é você que tem que fazer. Não é que Deus vai levantar outro para fazer. Deus vai fazer acontecer o que ele disse, se for o tempo de acontecer, de outra maneira. Mas você vai pagar o preço por não ter feito o que você foi chamado para fazer. Gueburá, 14 horas hoje. Inscrição Zap 21995 31 34 67. Você passa agora. Você tem 15 longos minutos para se inscrever lá. Dá tempo. Dá tempo, ok? Ó, olha aí, botaram mais um engano aqui, ó. Assim, não é engano, é mais um equívoco. Saul não concluiu, Deus levantou Davi. Mas, na verdade, não. Saul foi levantado pela vontade do povo. Deus não queria levantar Saul. Verdade. O povo chegou para Samuel e falou, queremos um rei como os outros povos. Aí Samuel, muito chateado, falou, Deus, eles estão me rejeitando como líder, como juiz. Deus falou, não, você não, estou rejeitando é a mim, porque eu os lidero através de você. Mas dá a eles o rei. Ó, o melhor que tem nesse tempo, que não é quem eu quero, é Saul. Mas ele não é o que eu quero. Aí levantou. Deus não levantou Davi porque Saul falhou. Deus levantou Davi porque Davi sempre foi o plano de Deus. Só que não era, ele era um menino ainda. Gente, ó, esse estudo vai para o Gueburá, por quê? Salomão não era nem para ser rei. Meu Deus! Não, lá no Gueburá a gente ensina as coisas direito. Bom, gente, é isso. Para você entender que o seu chamado é único, individual, você tem que fazer o que Deus te mandou fazer e não fica achando que se eu não fizer, outro vai fazer. Meu irmão, o que você tem que fazer, só você pode fazer. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai levantar no final a ficha de todo mundo e vai todo mundo ter que apresentar diante do tribunal. Não tem fuga disso. Todo mundo vai se apresentar e suas obras vão ser expostas diante de todos. Só a misericórdia de Deus. O que você fez em oculto vai ficar público. Meu Deus. É grave, hein? É grave. Ó, agora são 15h19 para quem acha que a gente não está ao vivo. São 15h19 em Portugal, 12h19 no Brasil. Você, em qualquer horário que estiver nos vendo e ouvindo, você se inscreve no Gueburá, no Zap 21 995 31 34 67. Você manda Gueburá no Zap 21 995 31 34 67. Estou te aguardando. Você tem longos 15 minutos na aula Gueburá inédita, porque além de todos os estudos que já estão lá, todo domingo nós estamos trazendo um estudo inédito. Ora Efraim, ora eu. Então nós estamos alimentando a galera lá de coisas inéditas, que você não vai ver em nenhum curso de teologia. Vou te mandar aí agora para o seu Zap, você dar uma olhada de uma coisa que não é, que é ao contrário da saúde, já que não pode falar assim, em Minnesota, que é transmitido de pessoa para pessoa, que está virando um problema endêmico e é uma DST. Olha só. Manda aí que já é assunto chique. Né? Vamos preparar eu vou te mandar para você, isso aí. Tá bom? Obrigado aí, Efraim. Valeu, minha gente. Daqui a pouquinho, 14 horas, Brasília, Gueburá. Então, venha você também. Um abraço aí, gente. Tchau, tchau. Efraim. Um abraço, shalom para todos. Nos vemos daqui a pouco, pessoal do Gueburá. Valeu, tchau, tchau. Shalom, shalom.